Hoje, a nossa corrente é contra demandas e por novos rumos. E nós estamos aqui justamente por quê? Porque nós queremos um novo rumo em alguma coisa na nossa vida. Todos nós queremos que os nossos caminhos sejam abertos, seja no ramo profissional, no ramo financeiro, emocional. E muitas vezes a gente já tentou de tudo, a gente já fez muitas coisas e a gente não conseguiu resolver aquela situação, aquele entrave, aquele obstáculo. E aí vem a pergunta que todo mundo faz, e é aquela pergunta que faz as pessoas muitas vezes procurarem os terreiros também, né? Se eu faço tudo o que eu devo fazer, por que que eu não consigo? Por que que eu não consigo resolver esse problema? Por que que eu não consigo passar por essa dificuldade? Será que tem algum problema espiritual? Será que tem algum trabalho feito, um feitiço, uma mentalização? Será que tem alguma demanda que me impeça de conseguir aquilo que eu queria? É claro, pode ser que tenha. Nós, como nós somos um terreiro de Umbanda, a gente sabe que as demandas às vezes impedem, os trabalhos feitos, o feitiço, a carga negativa, a inveja, muitas vezes impede a gente de conseguir muita coisa. E nós vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos pedir ajuda aos nossos amigos Exus, vamos conversar com Exu para que nos ajude a resolver as nossas demandas. Mas também, assim como tem demanda, pode ter outros problemas também. Muita gente fala assim: como pode ter só demanda? Como eu posso ter um trabalho espiritual se eu busco um caminho religioso, se eu tenho fé? Por que que meu problema não é resolvido? Eu vou no terreiro, eu tomo banho de descarrego, o Exu lá manda eu fazer tal coisa, acender vela para o meu anjo da guarda, eu escuto as orientações, eu faço as minhas preces, já me recomendaram que eu fizesse isso, que eu fizesse aquilo, e continuo na mesma dificuldade. Será que Deus não me ajuda? Então, tem sim outras coisas que podem não ser demandas, que podem não ser exatamente um problema espiritual. E é isso também que a gente vai falar. A gente vai conversar, sim, sobre as demandas, sobre os feitiços, sobre essas coisas que nos atingem, mas a gente também vai falar de outras possíveis razões para que a gente tenha tanta dificuldade em algumas coisas, dificuldade em alcançar algum objetivo e que pode causar até mais problemas do que uma demanda, pode causar mais dificuldades do que um trabalho feito. Então, deixando nesse momento agora um pouquinho as demandas de lado, a questão do feitiço, da magia negativa, do trabalho espiritual, deixando isso um pouquinho de lado, vamos ver os outros tipos de problema que nós podemos ter que explicam as dificuldades pelas quais a gente passa. Deixando as demandas de lado, a gente vai buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo algumas orientações para a gente entender coisas que acontecem com a gente também e que não são causadas por um descontrole energético, por um problema espiritual, por um feitiço que alguém tenha mandado. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados os aflitos, Kardec fala o seguinte: as vicissitudes, os problemas, as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que são: umas têm causa na vida presente, outras fora desta vida. E ele continua, ele fala o seguinte, então, resumindo esse pequeno trecho, ele está falando o seguinte: tirando as demandas, Kardec não falava disso, Kardec não falava de trabalho feito, mas retirando as demandas, ele fala que todos os nossos problemas ou têm origem em vidas passadas ou têm origem na vida presente. E ele continua dizendo o seguinte: olha, remontando a fonte dos males terrenos, ou seja, analisando a fonte dos nossos problemas, reconhece-se que muitos são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Ou seja, muitos problemas pelos quais nós passamos são frutos do nosso caráter, frutos da forma como a gente vive, frutos dos nossos próprios erros. E ele diz: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantas pessoas são arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento, por não terem limitado os seus desejos? A gente vê muitas vezes as pessoas no terreiro, procurando lá Exu, para falar: Exu, minha vida financeira está terrível, eu não tenho dinheiro para nada. E se a pessoa fizesse uma análise de consciência, talvez ela visse que ela se endividou. Talvez ela visse que ela fez muitas prestações de coisas que ela não teria como arcar. Faltou o planejamento financeiro aí. Enfim, coisas por falta de ordem, por falta de clareza de como guiar a própria vida.
ou então por não ter limitado seus desejos, não ter se contido. Kardec ainda diz assim: olha, quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, e não tem nada isso a ver com o coração. Ou seja, pessoas que se unem, às vezes, por outros interesses que não é tanto amor assim, e aí depois acabam tendo problemas no relacionamento, porque a convivência é uma coisa difícil, nem sempre ela é fácil. Enfim, muitos problemas pelos quais nós passamos hoje é por nossa culpa, agora, nessa encarnação. É isso que ele está dizendo. Porque a gente não soube se controlar, porque a gente não planejou, e isso não é problema espiritual. Isso não é uma demanda, é que a gente adora procurar explicação no outro. O outro mandou para mim o problema, então minha vida está do jeito que está, porque eu recebi carga, porque fizeram um feitiço, enfiaram um alfinete no bonequinho com meu nome. A gente gostaria que fosse assim, porque isso tira a nossa responsabilidade. Mas vamos ser claros, vamos ser conscientes. Nós temos responsabilidade sobre tudo que acontece na nossa vida. Nós temos que aprender a planejar mais, a conter os nossos excessos, a conter os nossos desejos, as nossas paixões. Muita gente, depois que passa por essas situações tão terríveis, causadas por ele próprio, até pensa, né? Se eu tivesse ou não tivesse agido dessa forma, se eu tivesse feito de uma maneira diferente, eu não estaria nessa situação. E é verdade, porque a quem que se devem essas aflições, senão a nós mesmos? Kardec diz o seguinte: o homem é, assim, num grande número de casos, o autor dos seus próprios infortúnios. Mas, olha só, gente, o que Kardec diz. Ele vai repetir o que eu acabei de dizer, que a gente gosta de procurar justificativa para os nossos sofrimentos fora da gente. Ele diz assim, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo: mas, em verdade, em vez de reconhecê-lo, ou seja, reconhecer a sua culpa, ele acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, a sua má estrela, enquanto, na verdade, a sua má estrela é a sua própria negligência. Muita gente fala assim: eu sou uma pessoa sem sorte, a minha estrela não brilha, as coisas para mim não acontecem. E às vezes a gente teve oportunidade e a gente jogou fora aquela oportunidade, a gente desperdiçou uma chance, a gente foi por caminhos errados, é a nossa negligência. E a gente gostaria que tivesse que alguém chegasse para a gente e falasse assim: olha, é um trabalho feito. Aliás, deixa eu fazer um parênteses. Já aconteceu milhares de vezes lá na casa do Caboclo Birajara. As pessoas vão se consultar com o Exu, principalmente com o Exu, né? Porque para falar de parte financeira, de relacionamento, de amor, as pessoas procuram muito Exu. E as coisas não vão bem na vida daquela pessoa e ela vai perguntar para Exu: Exu, a minha vida profissional está muito ruim, a minha vida financeira está muito ruim, a minha vida afetiva está muito ruim. Tem algum trabalho feito? Isso aí acontece em todas as consultas. E às vezes acontece do Exu olhar, verificar as vibrações da pessoa e falar: olha, não tem trabalho nenhum. Muita gente, quando escuta isso, vira as costas, sai do terreiro e não volta nunca mais. Porque queria escutar que tem um trabalho. É muito comum isso, eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. As pessoas querem escutar que tem um trabalho. Aí, às vezes, elas não saem e viram as costas. Às vezes, elas voltam na próxima consulta e vão se consultar com um outro Exu, para ver se o outro Exu fala o que elas querem ouvir. Fala-se que tem um trabalho e que manda desfazer o trabalho, vamos fazer alguma coisa para resolver isso. É muito mais fácil a gente acreditar que os nossos problemas vêm dos outros. É muito mais fácil a gente acreditar que a gente tem um trabalho feito, uma demanda, porque isso tira um pouquinho da nossa mente aquele peso assim: ah, eu sou o culpado, eu sou o responsável pelo meu problema. Mas Kardec fala o seguinte, em relação a esses problemas que nós temos por nossa incúria, por nossa negligência, ele fala o seguinte: o homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Ou seja, quando a gente começar a modificar a nós mesmos, quando a gente começar a agir de uma forma mais racional na nossa vida, menos passional, aí a gente vai conseguir acertar nosso caminho, vai ter menos erros. E tendo menos erros, é claro que vai ter menos aflição ali na frente, vai ter menos problema para ser resolvido ali na frente. Mas nós estamos falando aqui de problemas que acontecem conosco hoje por nós termos agido errado nesta própria encarnação, neste período que a gente tem na nossa lembrança aqui.
Mas tem coisas que a gente não tem lembrança de ter agido errado e ter causado aquela consequência. E é por isso que no parágrafo seguinte do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro desse mesmo capítulo, Kardec fala o seguinte: mas se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade, ou seja, tem fatos que parece que a gente não tem culpa. E a que ele está se referindo isso, essa observação? A coisas que aconteceram em outra encarnação. Tem aquela frase famosa que todo efeito tem uma causa. Se todo efeito tem uma causa, o que você vive hoje é o efeito de algo que passou. Este algo que passou pode ser nesta própria encarnação, pela sua negligência, por ter agido errado, por ter tomado decisões erradas, por não ter observado determinadas coisas importantes, ou pode ter sido em outras encarnações. Todo efeito tem uma causa e toda causa gera um efeito. Então, desde que a gente admita que Deus é justo, que Deus é bom, toda consequência que nós vivemos hoje deve ser exatamente correspondente ao que a gente precisa receber por uma causa que a gente tenha gerado no passado. Kardec até diz, essas misérias que nós vivemos hoje, elas devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa também. Ou seja, as coisas estão interligadas. Ninguém tem mais e nem menos do que merece. Ninguém tem mais e nem menos do que precisa. Por quê? Porque se nós admitíssemos que hoje eu sofro mais do que eu preciso, ou que hoje eu sofro mais do que eu mereço, eu estaria falando que Deus é injusto. Falar que Deus é injusto, por si só, já contradiria o próprio conceito de Deus. O que é o conceito de Deus? Soberanamente justo e bom. Se eu admito que Deus é injusto e que por isso eu estou sofrendo por algo que eu não mereço, eu estou passando por uma aflição, por uma situação difícil e não mereço aquilo, eu estou falando que Deus é injusto, então Deus não existe. E não é assim. O que acontece é que a gente não lembra de causas pretéritas que geraram aquelas consequências pelas quais a gente está passando. Só que nenhum de nós, por mais que não lembre, nenhum de nós escapa das consequências das nossas faltas. A gente tem que colher as consequências das nossas faltas para que a gente aprenda a não errar mais. E é assim que a gente consegue crescer. Aquele problema que à primeira vista assim, pode parecer imerecido, ele sempre tem uma razão de ser. Sempre tem alguma causa que o justifique. Eu ainda não estou falando de demanda não, viu gente? Eu estou falando ainda das causas e consequências dos nossos atos. Causas que podem ser nesta encarnação e que trazem resultados ruins imediatamente nessa encarnação, e causas que podem estar em encarnações passadas, por erros nossos no passado. Eu fiz algo de ruim com alguém e hoje eu sofro aquilo na minha vida para eu ver como que aquilo é ruim, para que eu, como espírito, aprenda a não fazer de novo. Eu fiz alguém sofrer, eu sofro algo proporcional agora, como uma lição. Não é punição divina. Deus não pune. Não existe a palavra punição no dicionário divino. Existe a palavra correção, a palavra orientação, a palavra remédio. E é com essas palavras que a lei de causa e efeito nos faz colher as consequências daquilo que nós fizemos para outras pessoas lá no passado. Então, tudo que eu fiz de ruim lá no passado e que está acumulado aqui na minha bagagem de experiências, tudo que eu fiz de ruim gerou uma causa, foi uma causa lá no passado que gerou uma consequência para agora, e eu vou ter que colher essa consequência. É o meu remédio, é o remédio para a minha alma. O que eu quero dizer com isso? Que, de todas as maneiras, nós sempre somos os responsáveis pelo que nós passamos em nossa vida. Não poderia ser diferente, porque se nós não fôssemos responsáveis pelo que nós passamos, eu estaria dizendo que Deus é injusto, e aí, só por isso mesmo, Deus não existiria. Então, as consequências das nossas faltas anteriores não devem ser encaradas como punição. Elas são remédios para que a gente aprenda a não errar mais. Eu posso não lembrar hoje exatamente o que eu fiz lá no passado, mas as consequências que eu agora estou vivendo, elas vão me trazer ensinamentos e ficarão na minha memória para sempre. E eu não vou mais errar naquilo. É assim que a providência divina nos ensina e nos instrui a sermos perfeitos. Muito bem, entendi tudo.
entendi que eu sou responsável pelos meus atos, que muitas coisas que eu estou passando agora foram causadas por mim mesmo nessa encarnação, outras coisas que eu passo de dificuldade, de aflição, foram causadas por mim mesmo também em outra encarnação. Mas eu estou com uma dúvida. Se todo o meu sofrimento e todas as minhas dificuldades são causadas pelos meus próprios erros, e no caso de um problema espiritual, uma demanda, uma obsessão, eu tenho culpa nisso? Se todos os meus problemas são causados pelos meus atos no passado, que culpa que eu tenho se o fulaninho ali resolveu fazer um trabalho para mim, resolveu fazer um feitiço para mim e me trazer problemas por causa daquele feitiço? Olha, você falou aí que nós somos responsáveis por tudo, e eu tenho responsabilidade sobre aquilo? Eu tenho culpa de alguém ter mentalizado contra mim, ter me rogado uma praga, ter feito um feitiço, ter mandado uma demanda contra mim? Essa é a pergunta que muitos de nós podemos nos estar fazendo nesse momento. A gente entende que a gente pode ser responsável por muita coisa pelos nossos atos nessa encarnação ou encarnação passada, mas a gente não consegue ver a nossa responsabilidade no caso de uma demanda, no caso de um trabalho feito, no caso de um feitiço. E aí, a explicação é a seguinte: não há mal espiritual que consiga nos afetar se nós estivermos vibrando em outra sintonia. O que é vibrar em outra sintonia? É nos fortalecermos nos bons pensamentos, nos fortalecermos nos bons sentimentos. Deixa eu explicar para você como é que acontece o trabalho espiritual negativo que alguém mandar para você. Esse trabalho espiritual negativo ele é condensado por energias de baixa frequência, energias de raiva, energias de ódio, energias de maus pensamentos, que são energias que vibram numa frequência lenta, numa frequência baixa. Essas energias que vem lá daquele trabalho feito, vem lá daquele feitiço, elas só conseguem encontrar você se você também estiver vibrando desta forma, com pensamentos que não sejam tão bons assim, e gerando ao seu redor um campo vibratório que vibre em baixa frequência também. E aí, por similaridade, as coisas se encaixam e você absorve aquilo que mandaram contra você, aquele feitiço, aquela demanda, aquela praga, aquela mentalização. Alguém conseguiria imaginar, por exemplo, Chico Xavier sofrendo uma obsessão? Ou Chico Xavier com um trabalho feito, vamos fazer um trabalho para Chico Xavier, um trabalho de morte para Chico Xavier. Alguém consegue imaginar que esse trabalho pegaria no Chico Xavier? Na Irmã Dulce, alguém conseguiria imaginar que um trabalho negativo desse pegasse na Irmã Dulce? Por que, que não pega? Você acha que nunca houve ninguém querendo prejudicar, tanto desencarnados quanto encarnados? Você acha que nunca teve ninguém querendo prejudicar Chico Xavier, Irmã Dulce, mentalizando contra eles, contra aquilo que eles faziam? Será que ele não tinha nenhum obsessor que queria trazer problema para eles? Será que nunca teve um espírito negativo? É claro que tinha. E por que que nunca conseguiram interferir sobre o trabalho de Chico Xavier, sobre o trabalho de Irmã Dulce, de Madre Teresa? Por quê? Porque eles não vibravam na mesma sintonia. Eles eram inacessíveis às vibrações negativas. Em uma ocasião, uma mulher perguntou a Chico Xavier: Chico, me disseram que eu tenho um trabalho feito. Como que isso pode acontecer? Me disseram que eu tenho uma magia, um feitiço, enfim, como que isso pode acontecer? E aí Chico Xavier falou para ela: olha, se tem uma parede com um buraco ali no meio e você joga uma bolinha de tênis ali dentro, o que, que acontece? E ela falou: a bola entra no buraco. E ele falou: e se você tampar o buraco e jogar a bolinha de tênis ali, o que, que acontece? Aí ela falou: a bola bate e volta. É exatamente isso. Quando nós vibramos positivamente, quando nós estimulamos os nossos bons pensamentos, os nossos bons sentimentos, as nossas boas vibrações, o nosso otimismo, quando a gente irradia coisas positivas, a gente fica reativo a essas influências negativas. Fulano pode fazer o trabalho que for. Qualquer obsessor pode tentar se aproximar e não vai conseguir. Eu estou reativo, eu estou repelindo energias negativas, eu estou inacessível a vibrações negativas. Mas se Chico Xavier, Irmã Dulce, eles repeliam essas energias negativas pelo tipo de pensamentos e de sentimentos que eles costumavam ter, por que, que nós
recebemos demandas? Por que que nós temos obsessões? Por que que o feitiço que o vizinho fez vai pegar em mim? Por quê? Porque nós não somos como eles. Porque nós não vigiamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos de uma forma constante, porque nós não nos ocupamos o tempo inteiro, a nossa mente, em fazer coisas boas, em ajudar o outro, em fazer a caridade, em disseminar a fraternidade. Então, além disso, além da gente não se ocupar com tudo isso de positivo, a gente frequentemente tem falha de humor. A gente se irrita, a gente guarda mágoa, às vezes a gente se irrita e curte aquela irritação e toda hora lembra daquilo e fica com raiva da pessoa. Então a gente se irrita, a gente guarda mágoa, a gente faz muitas coisas erradas, a gente é maledicente, fala mal dos outros, a gente é intolerante com os erros dos outros. Eu sou muito tolerante com os meus erros, mas não sou com os dos outros. Então os erros dos outros me saltam à vista e aquilo me chama atenção, aquilo me irrita. Eu não me preocupo em eu ser melhor, eu me preocupo que o outro não está sendo. Então, por pensamentos como esses, por sentimentos como esses, como que fica o nosso campo vibratório? Como que ficam as energias que nós geramos para o ambiente? Ficam aquelas energias que vibram em baixa frequência, energias que nos atrapalham, energias que vibram baixo e que permitem que aquela energia negativa que alguém mentalizou contra mim, aquele feitiço que alguém jogou contra mim, vá pegar. Eu vou ser a parede com o buraco aberto e a bolinha vai entrar, porque eu não estou me protegendo, eu estou abrindo brecha, neste caso um buraco realmente. Então, mesmo que não seja constantemente, mas pelo menos em algum momento, nós damos chance a forças negativas de se aproximarem de nós. E eu estou falando de todas elas, qualquer tipo de demanda, qualquer tipo de obsessão, nós damos essa chance. E é nesse exato momento em que a gente baixou o nosso padrão vibratório, é neste exato momento em que a gente baixou a nossa frequência, que nós abrimos as nossas brechas. E aí, se naquele momento tiver algum obsessor querendo nos perturbar, ele encontrou a chance. Se tiver alguém naquele momento nos direcionando o mau pensamento, ou então fazendo um trabalho de magia negativa contra nós abrimos a brecha e falamos, vem, nós permitimos. É naquele momento que a coisa vai pegar. É naquele momento em que nós vamos ser contaminados pelo trabalho espiritual negativo. É naquele momento que nós vamos ser contaminados pela demanda, pela praga, pela mentalização, pelo olho grande, pela inveja. Não adianta culpar o outro. O outro é responsabilidade dele mesmo. Os atos do outro são responsabilidades dele. Os meus atos são minha responsabilidade. E aí, com isso, uma vez que a gente absorva essas coisas ruins, agora sim a gente está numa demanda espiritual. Agora sim a gente tem um problema espiritual. E sabendo o porquê que nós temos o problema espiritual, nós não podemos dizer que nós não temos culpa. Lembra quando eu falei de coisas que não são demandas e que são consequências dos nossos atos, ou nessa encarnação ou na encarnação passada? Ali nós vemos que nós somos responsáveis por tudo. Agora, mesmo em termos de demanda, mesmo em termos de trabalho feito, mesmo em termos de feitiço, de obsessão, nós também somos os responsáveis por tê-los assimilado. Nós também somos os responsáveis por termos recebido aquilo. Quando um Exu, por exemplo, lá no terreiro, numa consulta, fala para alguém, olha, tem um trabalho feito para você. Fizeram aí um trabalho, fizeram uma magia negativa para você. Qual é a primeira coisa que nós costumamos pensar quando o Exu fala isso? Quem foi que fez? É isso? Quem foi que fez? Por quê? Porque automaticamente e instintivamente a gente quer ter alguém para a gente responsabilizar pelo nosso insucesso. A gente quer ter alguém para falar, então tudo isso que eu estou passando é culpa de fulano. Fulano não presta. Olha só. Quer dizer, a gente não está aprendendo, né? Fulano não presta. Não. O fulano, quem fez o trabalho, quem fez a magia, quem mandou aquela demanda, ele é responsável pelos pensamentos e atitudes dele. E ele vai responder isso no tribunal divino, no tribunal do karma, das causas e efeitos. Ele é responsável pelo que sai dele. Mas nós somos os responsáveis pelo que entra em nós. Se não fosse o fulano, poderia ter sido o Beltrano. Se não fosse o Beltrano, o outro, o outro, o outro. Então, o fato da gente absorver um trabalho negativo, não temos que culpar o fulano, o Beltrano ou o ciclano.
Não é isso. Temos que responsabilizar a nós mesmos por termos permitido que isso atuasse sobre nós. Como eu disse, se não fosse um, seria o outro. Então o problema não é quem foi, o problema é quem permitiu que entrasse. Este é só um, somos nós mesmos. Então, para resolver isso, nós temos que melhorar as nossas frequências, melhorar os nossos pensamentos, nosso padrão vibratório, nosso padrão emocional, nosso padrão sentimental. Quando lá no terreiro, por exemplo, nós vemos que uma pessoa tem um trabalho feito, um feitiço, uma demanda, nós encaminhamos essa pessoa para um trabalho espiritual, um trabalho específico, para descarregar, para tirar aquele trabalho, para desfazer aquele feitiço. Nós desfazemos. A pombagira lá que coordena esse trabalho, ou um Exu que estiver coordenando, ele vai resolver o problema da pessoa, ele vai descarregar, ele vai cortar a ligação daquela pessoa com aquela demanda, com aquele trabalho que ela recebeu. Mas o trabalho do Exu e da pombagira que estão ali naquele momento não para aí. Depois que eles cortam essa demanda, depois que eles retiram, eles lembram a pessoa, da responsabilidade dela, da própria pessoa sobre a própria vida. Então, eles costumam sempre, depois de cortar o trabalho, depois de desfazer a demanda, eles costumam sempre relembrar para a pessoa mudar os seus pensamentos, procurar ser melhor, se ligar a bons sentimentos. Por quê? Porque senão o eixo corta a demanda hoje, amanhã tem outra. Desfaz um trabalho hoje, amanhã tem outro trabalho, porque nós estamos escancarados, nós estamos abertos. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou mal-humorado mesmo, eu sou uma pessoa geniosa. Muita gente fala isso, né? Eu sou geniosa, eu tenho gênio mesmo. Quem tem gênio mesmo é quem vai sofrer mais. Quem tem gênio mesmo é quem vai receber mais facilmente aquela vibração negativa. É que os nossos Exus são muito pacientes, né? Eles são maravilhosos e eles desfazem o trabalho quantas vezes for preciso. Mas não precisaria haver trabalho se aquela pessoa fizesse o seu trabalho interior de modificar o seu padrão vibratório. Então, como é que nós resolvemos todos esses problemas que nós estamos falando? Tanto os problemas aí de erros do passado, desta, de outra encarnação, quanto esses problemas de demanda, de magia, como é que nós resolvemos isso? Bom, os problemas que nós causamos nesta encarnação, que nós agimos errado, fomos negligentes, optamos por caminhos diferentes, caminhos que não levavam à felicidade, às vezes dá para a gente voltar atrás, analisar o nosso passado, ver onde a gente errou, dar 3 passos para trás para depois dar mais alguns passos para frente. Dá para a gente ir atrás, verificar onde a gente errou, tentar consertar, e às vezes a gente consegue com esforço. Nada é sem esforço, não vai cair do céu. Não adianta ir lá no Exu pedir me ajuda a cair do céu, me ajuda a melhorar tudo, se a gente não, às vezes, se a gente não voltar atrás e resolver aquilo que causou tudo aquilo. Então, problemas desta encarnação são mais fáceis, dá para a gente tentar resolver e muitas vezes a gente consegue, botando a cabeça no lugar, agindo mais conscientemente, mais racionalmente. Problemas de outra encarnação e que hoje trazem aflição para a sua vida, uma dificuldade grande, ou em termos profissionais, ou em termos de saúde, em termos econômicos, em termos afetivos, enfim, em todos os campos da sua vida, este tipo de dificuldade é mais difícil da gente simplesmente tirar da nossa vida nesse momento. Por quê? Porque a causa que gerou esse tipo de dificuldade, já se consumou, está lá no passado. E agora a gente está recebendo os reflexos daquilo que a gente já fez, já completou. Então, muitas vezes a gente não consegue mudar tão rapidamente assim. Como agir? Como agir nestes casos em que o meu problema eu não vejo a causa nessa encarnação, então provavelmente está na encarnação passada. Como é que a gente resolve isso? O problema vai durar enquanto tiver lição que ele possa nos ensinar. Ele só existe para isso, só para ensinar a gente a mudar a nossa cabeça. Então, se a gente aprende rápido, a solução vem rápido. Este é o segredo. Ao invés da gente ficar lamentando, ao invés da gente ficar reclamando, ao invés da gente ficar procurando culpados para os nossos infortúnios, que tal a gente parar de reclamar, parar de lamentar e a gente tentar ver que lição que aquilo está tentando me ensinar? Eu estou passando por um momento difícil, será que isso está tentando me ensinar a ser mais persistente? Será que isso está tentando me ensinar a ser mais persistente e não desistir das coisas? Será que está tentando me ensinar a ser mais humilde, porque agora eu tenho que contar com a ajuda de fulano? Eu tenho que baixar minha cabeça e falar, olha, me ajuda, eu preciso.
Será que essa doença que eu tenho neste momento está me ensinando a confiar mais nas pessoas, porque eu estou tendo que ser cuidado por alguém? Eu tenho que confiar nesse alguém, eu não tenho escolha. Enfim, existem muitas situações aflitivas pelas quais nós passamos e todas elas nos ensinam alguma coisa. Enquanto a gente está reclamando, enquanto a gente está lamentando, a gente não vai aprender o que aquilo tem a ensinar e aquilo vai se perpetuando. Aquilo vai se arrastando, porque a função daquilo é justamente ensinar, é uma lição, não é punição, é uma lição. E a lição termina quando o aluno aprende. Então, quando a gente passa a refletir, assimilou, conseguiu entender, eu acho que é isso, vou agir assim agora, vou mudar meu pensamento. Aí você aprendeu a lição, o que vai acontecer? Daqui a pouquinho o problema acaba. Porque Deus não é injusto e não é sádico também de querer ver você sofrendo sem motivo. Ah, eu quero ver fulano sofrer. Eu gosto de ver fulano ali reclamando, fulano sofrendo. Deus não é assim. Deus nos dá lições. Quando nós aprendemos as lições acabam e Deus bate palmas para você. Que bom, meu filho, você conseguiu aprender. Vamos em frente agora. Mas da mesma forma que a gente não consegue resolver assim tão fácil as coisas lá do passado. Aliás, Chico Xavier dizia, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podem recomeçar agora e fazer um novo fim. É isso, é isso. Se a gente quer ter um futuro melhor, o nosso trabalho tem que começar agora, retirando de nós o que há de negativo, mudando os nossos padrões de sentimentos, nossos padrões de pensamento, sendo mais racionais e menos passionais. O que muitas vezes nos atrapalha são as nossas paixões. É o nosso ego que não deixa levar desaforo para casa, é o nosso ego que faz a gente se irritar, é o nosso ego que acaba abrindo brechas, porque alimenta as paixões, a irritação, os maus pensamentos, abrindo brechas até a cargas negativas. Então a gente não pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora a fazer um novo fim, mudando o que há de ruim em nós, de negativo, aprendendo com as lições que a vida nos ensina, pensando de uma forma diferente. Em relação às demandas, eu estou falando aqui dos casos de encarnações, ou de erros desta, ou de erros da encarnação passada, mas em relação às demandas, em relação aos trabalhos aos problemas espirituais, como é que a gente resolve isso? Os Exus, aí você pode perguntar assim, olha, eu tenho demanda, eu tenho trabalho, entendi aí que eu abri brecha, mas o Exu não pode resolver assim, ó, fácil. Eu não posso pedir sempre para Exu para ficar resolvendo, sem eu precisar fazer esforço. Absorvi um trabalho, absorvi uma carga negativa, vou ali no terreiro, Exu me descarrega. Eu não posso fazer isso? Claro, sem dúvida, você poderia. Os Exus vão estar sempre ali para ajudar. Mas se nós não mudarmos a nossa postura, se nós não mudarmos o nosso modo de ser, se nós continuarmos desculpando o nosso mau humor, as nossas deficiências no que os outros fazem, hoje nós teremos um problema que o Exu vai resolver. Amanhã teremos outro, depois outro, e a gente sempre vai estar disponível a receber carga, a receber feitiço, a receber pensamento negativo, a receber obsessão, a receber trabalho de magia. E isso, quem é o prejudicado nessa história toda? Não é o Exu. O Exu vai estar ali quantas vezes for preciso para descarregar, para desfazer o trabalho. Mas nós queremos ficar o tempo inteiro assim? O tempo inteiro sendo suscetível a absorver coisas ruins? O tempo inteiro sendo suscetível a receber trabalhos de magia, feitiço, trabalho feito? A gente quer isso? Quem é que sofre mais? Ah, mas eu sou assim mesmo, eu tenho gênio mesmo. Então, infelizmente, você vai continuar suscetível a receber. E o culpado não é o Exu, o culpado não é o seu guia que não lhe protege. O responsável é sempre você. Então, se para resolver os problemas lá do passado nós temos que mudar nossa postura, para deixarmos de ser vítimas de coisas espirituais negativas, nós também temos que modificar a nossa postura. Nós podemos pedir ajuda a Exu, vamos descarregar, vamos nos libertar de qualquer carga, de qualquer demanda negativa. Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho interior para que pare por aí. Errar uma vez é ignorância, não sabíamos como agir. Errar persistentemente é falta de esforço próprio. Vamos nos descarregar, vamos pedir a Exu, mas vamos começar as nossas mudanças. E as nossas mudanças, elas começam sempre de dentro para fora. É a gente melhorando o nosso astral, já que o campo vibratório às vezes está negativo, suscetível a receber demanda, vamos melhorar o nosso campo astral, o nosso campo vibratório, vamos jogar fora os pensamentos negativos, vamos fazer força para a gente se livrar dos vícios.
Os vícios abaixam a nossa frequência terrivelmente, seja ele qual for, vício legal ou ilegal, abaixam as nossas frequências. Vamos lutar para a gente não se deixar levar tanto pelas paixões, pelos sentidos, vamos procurar ajudar mais. Tudo isso eleva a nossa frequência do campo vibratório. Tudo isso nos torna repelentes às vibrações negativas. Em outras palavras, vamos abrir o nosso coração para o que é bom e vamos fechar o nosso coração para o que é ruim. Só assim, se a gente abrir o nosso coração para o que é bom, só assim é que a gente vai estar realmente inacessível a qualquer tipo de demanda, a qualquer tipo de problema espiritual que você pensar. E além disso, além de estar inacessível às demandas, a gente também não vai estar mais contraindo dívidas para o nosso futuro. E sabe o que isso significa? Isso significa uma vida melhor para todos nós. Uma vida com melhores resultados, com mais felicidades, com mais realizações, menos sofrimentos, menos aflições. E não é isso que a gente quer? Não é para isso que a gente está aqui nessa corrente hoje, ouvindo essa palestra, para a gente conseguir coisas melhores, abrir caminhos, resolver demandas? Então vamos começar abrindo o coração? Eu coloquei aqui uma musiquinha espírita, uma canção espírita. Olha, enquanto você estiver escutando essa canção, já vai liberando energia positiva. É uma canção animada. Vai pensando positivo e já vai pedindo ajuda espiritual. Vamos vibrar aí ao seu redor, no seu campo vibratório, com energias positivas. Abra o seu coração. Palavras semeiem a paz. Abra o seu coração.